Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Marília. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Prazer é meu de ter sido convidada para esse podcast. Estou muito animada. Eu também, doutora. Primeiro, eu queria que, antes da gente entrar no assunto, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, por que você decidiu seguir a sua especialização, para o pessoal de casa que ainda não te conhece, conhecer mais. Bom, prazer. Então, meu nome é Marília Biselli. Eu sou natural de São Paulo, nasci e cresci em São Paulo, mas fiz faculdade na Unicamp. Então, quando eu passei, foi, claro, um grande orgulho aí de ter passado. Morei 6 anos em Campinas. Depois servi a aeronáutica 1 ano aqui em Guaratinguetá, pertinho daqui. E depois fiz residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital Einstein, lá em São Paulo. Voltei por causa da minha família, decidi que queria morar em São Paulo mesmo. E agora eu trabalho na área de reprodução humana no meu consultório lá em São Paulo. E como que toda essa bagagem ali moldou o seu dia a dia hoje? Foi muito bom, assim, eu acho que São Paulo é um polo muito grande, de trabalho, mas foi muito bom ter saído um pouquinho dessa cidade, morar em Campinas. Então, a Unicamp fica em Barão Geraldo, que é um bairro bem universitário. Sim. Então foi muito bom, uma vida de interior, morar com os meus amigos, fiz amigos que são para a vida inteira. Ter feito a aeronáutica assim que eu me formei foi muito bom. Eu servi em 2020, que foi o ano do Covid, então foi uma estruturação muito boa na minha parte de formação médica. E agora voltar para São Paulo, sou casada, então fazer a minha vida em São Paulo, já estar no ambiente do Einstein para já ter um ambiente de começar o meu consultório onde eu queria ficar, foi muito bom também. Perfeito. E o que te motivou a seguir nessa especialidade, E o que te motiva também a cada dia? Bom, olha, essa pergunta é importante. Assim, muita gente me faz, porque a minha família é de otorrinos. Então, meu pai é otorrino, meu irmão é otorrino e eu tenho uma irmã otorrino. E a otorrino é uma área muito boa, Também é clínico-cirúrgica, tem uma estruturação de horário mais fácil do que a ginecologia. E eu entrei na faculdade achando que eu ia fazer otorrino mesmo. Gostei muito, mas tudo que eu passei na faculdade eu gostava. Então, quando eu passei em cardiologia, eu adorei. Endócrino, adorei. Otorrino, adorava, queria ser otorrino pediatra. Mas aí, depois que eu passei na ginecologia, nada mais tinha o mesmo brilho do que a ginecologia. Eu pensei bastante se eu ia fazer otorrino mesmo. Quando eu terminei a faculdade, eu fui para a aeronáutica também para refletir se eu amava a Unicamp, a ginecologia da Unicamp, ou se era a ginecologia mesmo. Mas quando eu servi, como era o ano de Covid, a ginecologista da base ficou grávida. E aí eu atendi as pacientes ginecológicas para ela e discuti os casos com ela. Eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. É um sinal mesmo, é para ser ginecologia mesmo. Não, muito bacana, doutora. E como é que foi essa experiência também na aeronáutica, Porque é algo muito bacana ali também num período também bem excepcional, Algo completamente fora da curva. Olha, foi muito bom. Eu já tinha uma vontade de servir quando eu estava na faculdade, mas assim, não era o meu maior sonho de vida. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu passei na residência de ginecologia, mas meu pai falou assim, filha, dá um tempo, pensa, porque assim, realmente o otorrino será mais fácil a sua vida. Então, reflete se é a ginecologia mesmo ou se você gosta muito da Unicamp. E aí, ter essa experiência de sair um pouco, atuar como generalista num ambiente, totalmente diferente. Então, lá em Guaratinguetá, a gente tinha um hospital, então a gente dava plantão noturno de medicina geral. Foi muito bom para eu crescer profissionalmente, mas me fez ver que eu realmente gostava do dia que eu ia atender gineco, que eu ia atender as pacientes ginecológicas, que eu fazia pré-natal. Então, Guaratinguetá é um centro de formação de sargentos, então tem 2.000 alunos morando lá. A gente fazia todas as consultas ginecológicas de todas as alunas. Então, eu gostava muito e eu gosto desse contato continuado das pacientes, sabe? Agora, como médica tenente da aeronáutica, nossa, foi incrível, assim. Eu brinco que eu vestia a farda mesmo, porque eu adorava ser militar. Gostava muito. Nossa, assim, o meu grupo era incrível. A gente, assim, até as corridas, treinamento militar mesmo, treino de tiro, adorava, todos. Não, muito bacana. E aí, doutora, até entrando um pouquinho mais na sua especialidade, muita gente procura ali, saber mais sobre fertilidade quando estão com dificuldade ali em engravidar, Sim. Mas quando que começa, de fato, esse olhar, Não é só quando tá ali no problema, O ideal é que não seja quando está no problema. A gente, assim, o conhecimento geral das pessoas é que as mulheres conseguem engravidar até entrar na menopausa. E por mais que isso seja verdade, enquanto a gente está menstruando, a gente está ovulando e tem chance de entrar
de engravidar, a fertilidade da mulher cai com o passar do tempo. Então, nós não produzimos óvulos. Nós nascemos com os óvulos que a gente vai usar durante toda a nossa vida. O ovário é um estoque, na verdade, ele não faz a produção. E esses óvulos, por eles terem nascido com a gente, eles sofrem um impacto do tempo. Então, a qualidade dos óvulos cai com a idade. Sim. Quando que a gente tem que se preocupar com a fertilidade? Principalmente se a gente quer pensar em engravidar depois dos 35 anos, mas essa queda é progressiva. Então, sempre que a gente tem uma paciente que vai esperar um pouco mais para querer engravidar, o ideal é a gente começar a fazer uma avaliação de fertilidade aos 30 anos. Então, eu sempre falo com as minhas pacientes, 30 anos, fazer uma avaliação se você não tem nenhum fator de risco. Se você tem fator de risco para infertilidade, endometriose, uma mãe que menopausou antes, alguma doença autoimune, isso tem que ser avaliado antes. Se não, com 30 anos, a gente avalia, pelo menos faz um check-up de ver qual que é a sua quantidade de óvulos, como que está a sua saúde. Agora, um casal que está tentando engravidar e está tendo dificuldade, se é um casal jovem, saudável, com menos de 35 anos, a gente pode dar 1 ano de tentativa. Porque apesar da gente achar que vai tropeçar, né, no namorado e engravidar na adolescência, não é tão simples assim de engravidar. Um casal saudável tem cerca de 20% de chance de engravidar ao mês. Então, um casal jovem, a gente dá 1 ano aí para tentar. Em 85% dos casos, vão ter engravidado até o final de 1 ano. Um casal de pacientes mais velhos, principalmente pensando na idade da mulher, acima dos 35 anos, a gente dá 6 meses. Se em 6 meses não engravidar, tem que fazer uma avaliação se tem alguma coisa que está atrapalhando para engravidar, para a gente não perder tempo. Porque, como eu falei, a gente não produz óvulo, então a gente está gastando o nosso estoque. A gente não pode deixar isso gastar sem ter uma consciência de que a gente tem que estar preocupado com esse relógio biológico da mulher. Perfeito. E muito se fala ali da fertilidade na parte da mulher, mas também tem a parte do homem. Eu queria que você trouxesse ali os principais impactos ali, se tem diferença ali tanto da mulher quanto do homem, no dia a dia, o que essa pessoa pode fazer. Isso é muito importante. Então, vem muitas pacientes para mim preocupadas. Ai, doutora, eu quero fazer um check-up e ver se está tudo bem comigo. E, claro, a mulher vai engravidar. Então, é importante também a saúde dela no geral, pensando na gravidez e não só em engravidar, né? Mas o homem, os fatores de infertilidade masculinos são responsáveis por 35% dos casais inférteis. Então, é muito importante a gente fazer uma avaliação masculina, mesmo se o homem já tiver filho de outro relacionamento, que isso às vezes é uma questão. Então, às vezes a gente tem um homem subfértil que com uma mulher muito fértil engravida, e aí quando são 2 subférteis, a gente não consegue engravidar. Então, é sempre importante a gente avaliar o casal como um todo. E uma das principais alterações que fazem os homens ter menos fertilidade é hábitos de vida. Então, fumar, usar alguns tipos de droga como maconha, ou então sedentarismo, obesidade, isso atrapalha muito a fertilidade masculina e tem que, sim, ser trazido em consulta. Então, uma consulta de fertilidade de casal é do casal. Sempre peço para trazer o marido. Claro que se não trouxer o marido, a gente vai conversar também, eu vou tirar dúvidas, mas quando a gente avalia o marido, a gente explica essa importância, a gente explica que tem que fazer o exame, que a gente tem que ver se está tudo bem com ele, porque o bebê é do casal. Exatamente. E existe um tabu ainda, né? Você, pela sua experiência ali, você vê que está diminuindo ou não tem muita diferença ali na parte principalmente do homem? Eu acho que falar sobre esse assunto está diminuindo um pouco o tabu. Então, acho que antigamente as pessoas tinham bem menos orientação. Então, as pessoas achavam que até a menopausa realmente a gente podia engravidar, que não tinha que se preocupar com isso. Hoje em dia já é uma conscientização maior entre as mulheres. E as mulheres terem esse... É mais a mulher que procura, né, no Instagram para ver sobre, sim, mas elas mostram para os maridos. Então, tem várias pacientes que vêm assim, doutora, eu mostrei o vídeo, você falando que o marido também precisava fazer o espermograma, e aí mostrei para ele, ele topou vir na consulta. Então, eu acho que está sendo maior a conscientização. Falar sobre esse assunto também está diminuindo os tabus, mas a gente tem um caminho muito longo a percorrer ainda. E esse meio mais, vamos dizer, informal, que não é, por exemplo, por palestras educativas ali, pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp e Instagram, você acredita que talvez seja um dos caminhos ali para ajudar a chegar no homem ali que muitas vezes não procura isso, é mais a mulher? Sim, eu acho que principalmente o grupo de amigos, né? Os homens falarem entre si tem um peso muito grande, porque às vezes, dependendo do homem, acha que a mulher está exagerando. Então, o amigo fala, não, precisei fazer o exame, porque a minha esposa a gente estava com dificuldade. Então, os homens conversarem sobre isso é importante. Mulher conversa muito, né, dessas questões, mas os homens não falam. Então, é importante, sim. Eu acho que o meio informal, até não vindo de um médico, às vezes, vindo de amigos, acaba deixando o homem até mais ciente da responsabilidade dele também. Mas eu acho que
a gente não pode contar que os amigos estão orientando da forma correta, então é importante sim a gente, como médico, né, explicar para as esposas e para os pacientes, para os maridos também verem nos meios sociais. Então eu faço bastante vídeo falando sobre isso e espero que os maridos estejam vendo também. Numa roda de conversa eu sempre falo com os maridos. Então começa falando com a esposa, já puxa o marido, não, tem que avaliar também. E aí uma pergunta polêmica, existe uma idade certa para engravidar? Ou isso é algo mais individualizado? É mais responsabilidade da mulher, do casal, do homem? Olha, isso é uma coisa importante. Eu brinco com as minhas pacientes que eu nunca vou mandar ninguém engravidar, porque não sou eu que vou cuidar da criança. Então, quem decide quando é o melhor momento para ela, né? É o casal. Mas a gente sabe que a idade impacta, primeiro, na chance de engravidar e, segundo, impacta no decorrer da gestação. Então, uma gestação após os 35 anos, ela pode ter um pouco mais de aumento de risco de diabetes gestacional, de hipertensão gestacional, nenhum risco que inviabilize engravidar, principalmente se a paciente é jovem, saudável. Então, uma paciente de 38, 39 anos que não tem diabetes, não tem pressão alta, se cuida, treina, se alimenta bem, provavelmente a gestação dela vai correr bem. A gente tem que ter a consciência que pode, sim, ter alguma dificuldade um pouco maior, mas fazendo um pré-natal bem feito, essas dificuldades vão ser contornadas. Mas eu não gosto de falar que tem uma idade certa, tem que ser menos de 35, porque a gestação, e principalmente depois do nascimento do bebê, muda muito a nossa vida. Então, a gente tem que estar preparado e estruturado para receber essa criança. Mais importante do que você ter pressa é você estar pronto, né, para receber. Com certeza. O que é uma coisa importante de falar? A gente fala muito da queda da fertilidade, da qualidade dos ovos, principalmente depois dos 35. Mas a partir do momento que a gente tem óvulos congelados, por exemplo, de uma paciente mais nova, e ela decide engravidar mais para frente, o útero dela aceita bem os óvulos. Então, as taxas de gestação têm a ver com a idade do óvulo. Então, o óvulo congelado com 32, ele tem 32 anos mesmo que você engravide com 42. Então, a gente pode se programar de congelar óvulo, que é o mais importante, é o que mais a idade impacta, e engravidar quando você está mais condicionada, mais pronta. Posso aumentar um pouco o risco da minha gestação? Pode, mas não o suficiente para não correr atrás desse sonho quando você está pronta. Com certeza. E aí, doutora, entra em outro ponto que é muito bacana você falar aqui pro nosso público, que é o quê? Muita gente acredita que congelar óvulo é muito caro, mas não é bem assim, né? Deu uma diminuída no valor, lógico, ainda é um valor considerável para a maioria da população, mas com o passar do tempo vem se tornando mais acessível. Sim, com certeza. Hoje em dia tem muitas clínicas que têm projetos de fazer um custeamento da parte do congelamento de óvulos, principalmente quando há doação de óvulos. Então, pacientes jovens, na verdade, até estuprando, pacientes mais velhas, às vezes chegam para fazer o tratamento e não tem mais óvulos. Ou os óvulos são de uma qualidade muito ruim, ela não consegue engravidar com os óvulos próprios. Então, a gente faz recepção de óvulos doados. E esses óvulos doados vêm, na grande maioria das vezes, de mulheres mais novas que doam. Ou doam porque elas estão fazendo um tratamento para elas de fertilização e doam parte dos óvulos dela para outras mulheres, ou então de pacientes que vão congelar óvulos, doam uma parte para diminuir o custo do tratamento. Então, tem muitas clínicas que já trabalham dessa forma. Eu trabalho numa clínica que trabalha dessa forma. Então, diminui o custo do congelamento, você ajuda uma mulher a engravidar e você consegue congelar os seus óvulos também, que você não teria condições financeiras naquele momento. Eu acho que tinha um medo maior do valor antigamente, hoje em dia está popularizando um pouco mais. Não é um tratamento barato mesmo, mas eu acho que quem tem vontade e tem medo do preço, tem que procurar essas clínicas, porque tem sim a opção de conseguir fazer um congelamento num custo bem mais acessível. Perfeito. E aí, doutor, uma dúvida muito frequente aqui para as mulheres que assistem o nosso podcast, né? É que, doutora, se eu tiver um filho ali com 40, 45, acima dos 35, igual você falou, existem mais probabilidades do filho nascer com algum problema? Isso é uma coisa importante. Então, quando a gente tem mais de 35 anos, os óvulos vão ficando mais velhos, então tem uma dificuldade da divisão das células dos óvulos, então aumenta realmente o risco de algumas síndromes e o risco também de abortamentos, então de alterações embrionárias que não são compatíveis com a vida, então a gente não leva a gestação para frente. Mas, quando a gente fala principalmente de congelamento de óvulos, de uma mulher que quer engravidar acima dos 40 e deixou óvulos de 30 e pouquinhos congelados, a qualidade do óvulo é exatamente igual ao dia que ela congelou. Então, a partir do momento que você congela o óvulo, ele fica sem data, assim, ele fica com a data daquele momento. Então, congelei com 32, vou engravidar com 42, a chance de alguma alteração embrionária é dos 32, que é muito baixa. Mas mesmo a mulher acima dos 35 que está querendo engravidar, tem esse medo de alguma síndrome, alguma coisa, eu entendo o medo, gente, mas a maior chance, na verdade, é de a gente ter alterações que
não vão levar a gestação para frente. Né? Uma gestação que vai para frente com um bebê com alguma síndrome mais importante é mais raro. Tá bom? Eu não acho que isso justifique a gente não tentar engravidar. Perfeito, doutora. E aí, eu queria que você contasse também quando que é indicado ter ali uma reprodução assistida, né? O casal ter essa participação. Eu acho que até mais importante, Léo, do que falar quando que vai ter que fazer a reprodução assistida, é quando a gente precisa entender que tem alguma coisa que tem que ser investigada. Então, como eu tinha já falado, um casal que está tentando engravidar não é, putz, tentei um mês, não consegui, eu tenho algum problema. Não. Eu sei que a vizinha, a prima, todo mundo engravidou de primeira. Mas não é bem assim, ninguém conta as dificuldades que tiveram. Então, quando a gente tem um casal que está tentando engravidar, né, tendo relações frequentes, desprotegidas no período fértil, uma mulher ovulando todos os meses, menstruando todos os meses, se passou um ano e não engravidou, tem que buscar ajuda. Isso não quer dizer que vai precisar fazer um tratamento como uma fertilização in vitro. Às vezes, é só uma orientação, um ajuste de quando que tem que ter a relação, um ajuste de melhorar hábitos de vida para melhorar o padrão dos espermatozoides. Mas um ano é o período para a gente buscar ajuda. Acima dos 35 anos, ou uma mulher que tem um fator de risco para infertilidade, como baixa reserva, endometriose, cirurgia pélvica, aí procura com 6 meses. Mas se não, com 1 ano. A partir do momento que você foi no médico especialista disso, então no ginecologista especialista em reprodução, a gente vai avaliar se tem alguma coisa que a gente já consegue mudar, para a gente ver se com pequenas mudanças você vai engravidar. Para ir para um tratamento de reprodução assistida mais invasivo, normalmente é quando tem algo mais importante que a gente não consegue ajustar só com uma organização comportamental. Tá bom? Então, casos mais graves, alteração tubar importante ou alteração dos espermatozoides importantes. Isso é caso a caso. Acho que o mais importante é entender que você tem que procurar ajuda. E aí, é nosso papel saber como te ajudar. Então, isso não precisa se preocupe. Perfeito. E também, um dos papéis também que é fundamental, doutora, para você falar aqui pra gente, é a parte ali, na verdade, né, são os mitos. Tem muitos mitos e eu queria que você desmistificasse eles pra gente. Vamos lá, mito de fertilidade. Então, primeiro que a gente já falou um pouco, é a mulher que tem que ser investigada. Não, são os dois. Mais de 30% das causas de infertilidade vai ser masculina. Então, o primeiro mito é só a mulher tem que ser investigada. Um segundo mito é... anticoncepcional atrapalha a fertilidade. Isso é importante. Então, doutor, usei muitos anos anticoncepcional, agora eu não vou conseguir engravidar? Mentira. Depois que a gente para o anticoncepcional, esse hormônio vai embora do corpo, a gente volta a ficar fértil. O único anticoncepcional que realmente pode atrapalhar um pouquinho para voltar a ovular é a injeção trimestral, que esse às vezes fica de depósito, então às vezes demora até 1 ano para a paciente voltar a ovular bonitinho. Agora, anticoncepcional via oral, DIU, Implanon, tirou, tá resolvido. E o outro, que a gente consegue engravidar até os 50 anos. Então, até a menopausa a gente engravida tranquilamente. Não é assim. Pode sim engravidar até os 50 anos, mas a chance vai diminuindo, principalmente porque tem alterações nos óvulos que fazem com que a gente perca o bebê antes de a gestação evoluir. Então, acho que esses talvez sejam os 3 mitos mais importantes aí pra gente desmistificar. Perfeito, doutora. E aí, algo que é fundamental. Depois da pandemia, né, o pessoal começou a se exercitar melhor, comer melhor. Queria que você falasse desses hábitos que não custam nada, vamos dizer assim, né? Mas são hábitos que a gente deixou um pouquinho de lado ali com o passar do tempo, com a nossa vida corrida, né? E o quão são fundamentais para a pessoa ali conseguir engravidar da maneira correta, ser saudável. Nossa, isso é muito importante. Então, pensando no casal como um todo, hábitos de vida são muito importantes. A gente já tem estudos mostrando que, principalmente, corpos mais inflamados, então, que a gente não se alimenta direito, não faz atividade física, podem atrapalhar a fertilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para um casal que está querendo engravidar é ajustar hábitos de vida, melhorar a dieta, fazer atividade física. Mulheres, diminuir a obesidade, porque às vezes a obesidade, né, o ganho de peso, atrapalha na fertilidade. Mas também diminuir tabagismo, que atrapalha. Acho que a alteração que mais tem evidência científica que atrapalha óvulos e espermatozoides é cigarro e maconha. Então, são as duas coisas que mais têm alteração. Então, esses a gente precisa pontuar bastante para o casal. E pensando em depois da gravidez, todos os hábitos que a mulher tiver melhores, então, fazer atividade física, controlar peso, controlar dieta, vão ser importantes, não só para engravidar, mas para manter uma gestação mais saudável. Perfeito. E aí, entrando na parte ali de emagrecimento, né? A gente tá ouvindo ali, existe o boom ali das canetinhas. E eu tenho certeza que já te perguntaram e eu vou fazer essa pergunta pra você. Doutora, tô usando canetinha, o que for ali, qual a marca que for, isso atrapalha no processo de engravidar?
Na verdade, as canetinhas, elas são boas, gente. Elas ajudam, principalmente pacientes que estão com sobrepeso, a perder peso e voltar a ovular. Então, tem paciente que só porque está acima do peso, acaba tendo uma irregularidade da menstruação. Então, fazer um plano com o endocrinologista para perder peso, para ajustar o seu ciclo, maravilhoso. Não sou contra as canetinhas. O problema é que tem que ser bem acompanhado, porque não pode engravidar em uso das canetinhas. A gente pede pelo menos 2 meses antes para parar, porque a gente não tem evidência de segurança nas gestantes, né? Não tem nenhum estudo mostrando que não tem risco. Vira e mexe, aparece no consultório alguém que engravidou usando a canetinha. A gente não sabe se isso vai ter impacto ou não. Acho que o tempo vai nos mostrar, esperemos que não. Mas, por enquanto, eu não sou contra. Eu acho que, principalmente se a paciente está com excesso de peso e isso está atrapalhando a ovulação, ótimo, vamos fazer um tratamento. A gente faz aí 6 meses, perde esse peso, volta a ovular e depois tenta engravidar. Agora, com acompanhamento. Não é para todo mundo, né? Eu acho que tá uma febre de todo mundo começar sozinho a usar. Aí tem que tomar cuidado, senão às vezes perde massa magra, faz um desajuste hormonal, porque às vezes perde muito peso e não é para isso que serve, né? É para ajustar de quem realmente está com um excesso de peso ou uma diabetes, por exemplo. Perfeito, doutora. E aí, um ponto que vale muito a pena a gente comentar, né, da sua profissão, como que você consegue alinhar a expectativa, né, do casal que chega até você com, às vezes, o que a realidade que eles têm naquele momento? Isso é importante, porque tem uma cultura popular de que, assim, se eu não conseguir engravidar, qualquer coisa, eu faço uma FIV. Gente, a fertilização in vitro, ela é muito boa. Ela realmente dá muita esperança para muitos casais, mas ela não é 100%. Longe disso, na verdade. Então, uma coisa que quando o casal chega para começar um tratamento, às vezes eles vêm com essa percepção de que, então a gente vai fazer a FIV e vai engravidar. E a gente tem que alinhar a expectativa. Eu sou uma pessoa muito positiva com as minhas pacientes. Então, assim, não, vai dar tudo certo, vamos lá, vamos juntas, vamos conseguir. Mas eu sou muito realista de passar porcentagens reais de chance. Porque já é muito difícil fazer o tratamento e ter um resultado negativo, né? Um tratamento que gera muita angústia, muita ansiedade. Já gera sabendo que a chance não é 100%. Então, nunca a gente pode passar uma impressão de que é certeza que vai dar certo. Tem que ser conversado. A chance de sucesso depende muito da idade da mulher, da reserva ovariana, dos fatores que são de infertilidade. Então, se é um fator masculino, se é um fator da tuba uterina. Então, tudo isso eu converso em consulta, porque é muito importante a gente começar esse tratamento entendendo as chances. Aumenta muito a chance de fazer uma FIV de um casal que tem indicação em comparação com tentar naturalmente? Aumenta. Mas não é 100%, tem que ser conversado. Perfeito. E aí, doutor, eu queria que você contasse também a importância da ginecologista para a mulher entender o corpo dela, né? E também a evolução do corpo ali com o passar dos anos. Isso é importante também. A ginecologia, eu acho que antigamente era muito visto como, eu vou lá, faço meu exame e vou embora. Ou então eu vou lá, quando eu tô com algum problema, trato. A ginecologia, para mim, não é isso. A ginecologista, eu sou mais do que só a médica das minhas pacientes. Viro quase amiga das pacientes. Então, elas vêm em consulta, né, se não tem nenhum problema, vêm anualmente, mas a gente conversa. A consulta não é só fazer exame, não é só ver o que está certo e o que está errado. É também dar abertura para a mulher se sentir pronta e disponível para tirar qualquer angústia que ela tem. A primeira consulta que eu faço normalmente com as pacientes é quando elas são adolescentes ainda, logo quando tem a primeira menstruação, que não é num momento que, teoricamente, nem precisaria de um ginecologista, não precisa coletar nenhum exame de Papa Nicolau, nada, não tem relação ainda. Mas eu gosto que as pacientes venham para a gente conversar e explicar sobre o corpo, diminuir tabus. Então, a mulher foi ensinada a odiar que menstrua, a odiar o próprio corpo, a ter ódio de alguma coisa, a aceitar condutas e coisas com o corpo dela que ela não queria. Então, vir nessa primeira consulta, lá no comecinho, quando está se conhecendo, aprendendo sobre o próprio corpo, eu acho muito importante para criar um laço com essa adolescente, para ela entender que eu não sou uma médica só, eu sou uma amiga dela, que ela vai me contar, eu vou ajudar, se ela tiver qualquer problema a gente vai tratar, mas que ela tenha um amparo para tirar dúvida num ambiente seguro de não ter nenhum tabu. Então, quer tirar dúvidas sobre relação sexual, quer tirar dúvidas sobre como abordar algum tema com o parceiro, isso é muito importante. Então, a ginecologista hoje, para mim, ela é muito mais do que só uma médica, ela é realmente quem vai acompanhar essa mulher durante toda a vida. Desde a adolescência, na fase que está ali começando a se relacionar, depois quando está pensando em engravidar, e depois da menopausa, que a gente sabe que é um baita de um tabu. Então, as mulheres entram na menopausa, tem medo de fazer reposição hormonal, então você ter a confiança numa médica que está com você há anos
e te orienta que você pode fazer a reposição, que na verdade isso diminui o seu risco cardiovascular, alguém que você confia e te ajudar a enfrentar as fases, porque relacionamentos longos também têm as suas dificuldades, então você ter alguém com abertura para você tirar essas dúvidas, eu acho que é muito importante, ajuda a mulher a se entender e diminuir esses tabus que ficam em cima do corpo feminino. Com certeza. E aí eu queria que você contasse também da sua experiência de lidar com várias gerações, né? Porque tem a adolescente, tem a mulher ali, né, perto ali da menopausa. Como que é lidar, né, com públicos completamente diferentes, com perguntas completamente diferentes? Isso é o que eu mais gosto. Eu tenho uma história muito boa. Quando eu estava na Unicamp, né, como eu te contei, eu sempre achei que ia ser otorrino, mas a partir do momento que eu fui passando na GO, o meu olho foi brilhando. Quando a gente roda no 4º ano na Unicamp, a gente roda num estágio de UBS, então da Unidade Básica de Saúde. E no 4º ano eu acompanhei uma menina de 16 anos o ano inteiro. Ela tinha SOP, né, que é a síndrome dos ovários policísticos. E aí eu ajustei dieta, orientei atividade física, a gente foi acompanhando o ano inteiro. Ela tinha resistência à insulina, a gente passou metformina, fui acompanhando o ano inteiro. Paciente uma querida, adorava ela, era basicamente minha amiga, porque eu tinha naquela época 21 anos, 20 anos, então a gente ficou super amiga. E aí, no ano seguinte, eu fui para o internato. No 5º ano, lá no CAISM, que é o Hospital da Mulher, a gente faz parto, a gente acompanha os pacientes que estão internadas. E eu fiz um parto de uma mulher super fofa, uma querida. Aí, no dia seguinte, eu fui passar a visita nela, né, no alojamento conjunto, ver ela, ver a bebezinha, era uma menininha que tinha nascido. E eu cheguei lá, tava ela, a bebezinha, e a filha de 17 anos, que era a minha paciente do ano anterior. Nossa. Não, e eu descobri na coincidência, falei, não tô acreditando. E assim, eu fiquei, assim, maravilhada. Falei, nossa, eu não tô acreditando que eu tratei a irmã, agora a mãe que teve uma bebezinha pequena, e assim, aqui agora eu não moro mais em Campinas, né, foi num contexto da faculdade, mas provavelmente eu continuaria acompanhando essa mãe e acompanharia talvez essa bebezinha quando ela virasse adolescente. Nossa, eu lembro, assim, dessa história, me veio até o rosto dela, sabe? Foi muito legal. E eu amo quando vem uma paciente em mim e aí depois ela traz a irmã. Aí ela traz a mãe, aí ela traz a filha. Eu adoro. Então, assim, acho que é o que eu mais gosto na ginecologia é que cada consulta é uma. Tanto que eu faço a parte de reprodução humana, né, o meu foco do consultório, mas eu faço gineco geral, porque eu adoro tratar menopausa, paciente jovem, adoro adolescente. Então, eu gosto de tratar todo mundo. Não, muito bacana. E eu queria que você contasse uma história até pros casais que estão assistindo ali, de algo que foi marcante ali para você na parte ali de reprodução assistida. Ai, nossa, tem muita história marcante. Muita, assim que é bom, né? Muita, muita. Eu acho que a reprodução humana, ela é muito bonita. Então, assim, quando eu estava fazendo partos na residência, a hora que você pega o bebê, gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Aquele primeiro abracinho que o bebê te dá no braço, assim, numa cesárea, assim, você fica completamente maravilhado. É uma sensação que eu não consigo nem descrever, maravilhosa. E você fazer uma reprodução humana, você ouvir o coraçãozinho do bebê, é maravilhoso também, sabe? Quando você faz o tratamento inteiro, acompanha o casal em todas as angústias, na punção ovariana, depois na transferência do embrião, e aí você ouve o coraçãozinho. É muito bom, sabe? Você dá alta ao pré-natal, que a gente brinca, né? Agora, tem um casal que eu amo. Nossa, um casal de duas mulheres que são minhas pacientes. Eu comecei a atender elas numa clínica de reprodução humana que eu trabalho. E elas vieram na primeira consulta. Doutora, a gente quer engravidar e a gente vai fazer tudo nessa paciente aqui. Tudo bem, expliquei tudo. Elas fizeram o tratamento nessa clínica. E aí, na clínica, não são todas as consultas comigo. Então, às vezes, eu via elas, às vezes, eu não via. Mas chegou no dia da transferência e era eu. Aí, eu fiquei super feliz. Olhei os 2 embriõezinhos e falei, nossa, eles estão lindos. E a paciente que ia engravidar, ela... Ai, doutora, eu tenho medo de ter gêmeos. Falei, mas a gente vai colocar 2 mesmo? Porque eles estão bem bonitos. Ela, não quero colocar os 2. Engravidou dos 2 e veio fazer o pré-natal comigo no meu consultório. Então, foi o primeiro parto que eu fiz, que eu coloquei os embriões e depois eu tirei. Foi muito bom. E foi agora recentemente e, assim, foi incrível. Dar, assim, os bebês para elas, né? Foi uma cesárea, já que eram gêmeos. Dar os bebezinhos saudáveis depois de todo o tratamento que elas enfrentaram. Ai, foi incrível. Foi realmente incrível. Esse casal eu vou levar para sempre comigo. Agora são minhas pacientes ginecológicas, né? Muito bacana isso. E aí, doutora, eu queria que você também explicasse a importância do ciclo hormonal, né, para a parte ali da fertilidade mesmo. 100%. Sem a parte hormonal, a gente não tem fertilidade. E qualquer desarranjo hormonal também diminui a nossa fertilidade. Então, uma paciente que está querendo engravidar, ela tem que estar com os hormônios em dia, a gente tem que fazer essa avaliação. Uma paciente que ovula todo mês, então menstrua certinho todo mês, intervalo ali de 28 dias, muito provavelmente os hormônios dela estão todos regulares. Mas, de qualquer forma, a gente sempre avalia.
O que é uma coisa importante da gente entender. Hoje, a internet é muito boa, adoro, né? Eu acho que vir aqui, conversar, as pacientes conseguirem aprender coisas pela internet é muito bom. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado. Porque hoje em dia, na internet, tem algumas coisas que, na verdade, atrapalham em vez de ajudar. Então, quando a gente vê mulheres jovens falando que estão fazendo modulação hormonal, estou fazendo uma reposição hormonal. Mulher jovem, para fazer uma reposição hormonal, são casos muito específicos que precisa. Então, a fertilidade é muito importante e é muito importante dentro do contexto dos hormônios femininos. A gente tem que tomar cuidado com o chip da beleza, essas reposições hormonais que a paciente, do nada, está indo super bem na academia. Mas, assim, será que isso é uma reposição hormonal ou é um doping, na verdade, né? Porque não é o que a gente espera. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as propagandas que a gente vê de que tudo tem que ser hormônio, a gente tem que ajustar hormônio, porque às vezes não é o hormônio que a gente quer. Então, sempre tomar esse cuidado de acompanhar, principalmente se você está querendo engravidar, com uma médica especialista em reprodução que tenha esse olhar e esse cuidado para a parte reprodutiva. Porque existem milhões de hormônios, né? E os hormônios que a gente precisa são os hormônios que fazem a gente ovular todo mês certinho. E não o hormônio que bloqueia o ciclo, que aumenta a testosterona, que acaba melhorando na academia. Sim, melhora. Mas a que custo? Né? E isso para homem também, gente, importante. Muito importante, já vou aproveitar e falar. Testosterona para homem diminui a produção de espermatozoide. Gente, não é que aumenta, porque eu já recebi homem fazendo reposição de testosterona que um médico que se dizia nutrólogo tinha passado. E assim, não, esse médico não entendeu nada da fisiologia, sabe? Tem que tomar cuidado. Não, isso é muito importante. Eu não sei até a sua experiência ali no consultório, né? Mas a geração mais nova vem procurando ali a parte hormonal ali para ficar mais forte, a parte para fins mais estéticos ao invés do que realmente precisa, e aí também tem que ter esse cuidado, né? Exatamente, assim, eu sou super atleta, adoro, treino bastante, mas eu acho que assim, se a pessoa ela quer usar um hormônio para melhorar na academia, cada pessoa é uma pessoa, a pessoa decide o que quer fazer. Mas o problema atualmente é que muita gente não está entendendo que eles estão fazendo, né, doping, eles estão usando bola, essa é a verdade. Então, eu acho que o problema é que, às vezes, é vendido na internet como um tratamento, que é uma modulação hormonal, e não é. Então, você quer usar hormônio? Eu quero usar testosterona para melhorar na academia. Use, faça um acompanhamento com o endócrino que vai te acompanhar, mas é uma decisão sua. Agora, tome cuidado com medidas que às vezes os médicos te falam, te vendem um tratamento que não é o certo e às vezes porque ganha muito em cima. Então, esses chips que a gente não, pelo amor de Deus, eu não coloco, mas esses chips hormonais que colocam, o chip da beleza, tem muito cunho financeiro por trás. Então, tomar cuidado, porque às vezes a paciente às vezes chega no consultório e ela não está entendendo que ela está usando algo que ela não devia. E vem às vezes querendo engravidar, usando um hormônio que se ela engravidar de uma bebê menina, a menina vai nascer com androgenismo, entendeu? Então, não pode. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa parte, muito cuidado com o médico que a gente vai, porque isso está cada vez mais frequente. Muitas pacientes chegando no consultório sem nem entender que, na verdade, elas estão fazendo uso de androgênio, né? Que elas estão fazendo uso de hormônio que elas não deveriam. Perfeito. E como que você faz para ter esse tratamento tão humanizado ali junto com as suas pacientes? Eu acho que a medicina técnica é muito importante, né? Saber as condutas é extremamente importante, mas ter um tratamento humano é mais importante ainda. A gente percebe que às vezes vem um paciente para mim e me pergunta coisa que eu não sei. Às vezes uma coisa específica de uma área específica, ou então, às vezes, quando eu dava plantão, às vezes vinha uma paciente com alguma coisa de câncer de mama que não é a minha área, assim, eu não sou mastologista, mas só o jeito que você trata a paciente, se mostrar preocupada que você vai buscar ajuda, já muda totalmente o jeito que a paciente encara o tratamento. Com certeza. Eu tenho, um maior orgulho de ter feito Unicamp, porque a Unicamp tem uma formação muito empática. Então, eu tinha muita aula sobre como tratar o paciente, como dar uma má notícia. Isso é muito importante. E quando eu fui fazer a prova do Einstein, 70% da nota da segunda fase era conhecimentos não técnicos, que eles falam. Então, é como você dá uma má notícia, como você lida com uma equipe, como você explica algo, você contorna uma situação difícil. Isso é muito importante, porque a gente faz a primeira fase, a gente estuda, vai bem. Na segunda fase, a gente tem que avaliar que tipo de médico que você é. E eu acho que isso faz total diferença. Com certeza. Não, assim, principalmente na ginecologia, na obstetrícia, porque a obstetrícia é bebê nascendo, né? A gente só quer notícia boa. Então, você dar uma notícia ruim para uma paciente que só espera notícias boas, às vezes é mais difícil do que num ambiente de oncologia, que a pessoa já está esperando uma notícia ruim. Eu acho que o jeito que você passa a informação, o jeito que você lida com tudo, o jeito que você acompanha o paciente em todo o tratamento faz total diferença. Eu até falo que, às vezes, assim, quando eu dava plantão,
às vezes vinha uma queixa, né? Você já conseguia ver o que era a queixa da paciente quando ela abria a ficha. E às vezes estava assim, sangramento de primeiro trimestre. Sangramento de primeiro trimestre, às vezes não é nada, mas muitas vezes é um aborto. E eu gostava de pegar essa ficha. Parece que é uma loucura. Você fala assim, nossa, mas você gosta de pegar a ficha que vai te ter que dar uma notícia ruim? Mas eu gostava de pegar a ficha porque eu sabia que eu ia dar a notícia com calma. E eu ia explicar com calma. Então, assim, eu dava plantando num hospital que os médicos eram bons, assim, era todo mundo empático. Mas eu gostava de pegar porque eu sabia que a paciente ia sair de lá com a dúvida dela tirada. Ela ia sair de lá sem se sentir culpada porque ela estava perdendo o bebê, porque não fez nada de errado. Então, é muito louco isso, porque doía em mim. Não é que eu gostava de dar notícia, mas eu falava assim, não, eu vou pegar essa ficha porque aí eu consigo... Mesmo que eu atrase um pouco a outra paciente, eu não vou ter pressa de liberar ela sem ela sair daqui tranquila, que ela não poderia ter feito nada de diferente e que ela não tem que ter esse peso a mais além do peso da perda. Então, eu acho que isso faz muita diferença no acompanhamento. Acompanhamento de obstetrícia também, você chegar na hora do parto, a paciente tem que confiar muito em você, porque às vezes acontecem coisas que a gente não está esperando. Então, graças a Deus, eu consigo desenvolver esse laço muito grande. Eu brinco com as minhas pacientes que elas são minhas besties, né? Elas viram minhas amigas mesmo. Mas também num local de muita maturidade, de assim, se tiver alguma coisa grave, algum risco, elas sabem que eu vou estar prontamente disponível e prontamente fazendo as condutas necessárias. Perfeito. E aí, doutora, eu queria que você deixasse uma mensagem final para mulheres como você, né? E também o seu lado médico ali, dessas mulheres ali que estão com medo ali de, às vezes, tentar apressar algo materno ali, mas cada um tem o seu tempo e aí eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é você. Sim, eu acho que assim, uma das razões de eu ter feito reprodução humana foi o congelamento de óvulos. Eu acho que a gente poder dar essa autonomia para a mulher, de não ter que apressar as próprias decisões, é muito importante. Então, assim, como eu falei, eu não vou falar para você tem que engravidar, mas a paciente que acompanha comigo, ela tem que refletir sobre o que ela quer para a vida dela. Eu quero ter filho? Eu não sei se eu quero, mas eu quero ter essa chance no futuro? Ótimo, que bom que existe o congelamento de óvulos. Ele não é 100%? Ele não é 100%, mas ele aumenta, sim, as chances de terem sucesso. Então, eu acho que uma mensagem muito importante é procure alguém que você confia para te acompanhar nesse momento e para você guardar a sua autonomia. O congelamento de óvulos, eu congelo mais óvulo de paciente que não vai usar do que vai usar. Porque as pacientes, muitas vezes, elas nem sabem se querem ser mães. Mas eu tive uma paciente que me falou uma vez, com 32 anos, ela, eu vou congelar, porque eu não quero ter filho, mas eu sou tão diferente da mulher que eu era com 22, que às vezes com 42 eu vou querer ter filho. E eu quero ter essa chance. Então, eu acho que é muito bom a gente continuar com essa possibilidade e, principalmente, a gente não ter que procurar um homem com pressa. Porque eu acho que isso é um problema, né? A gente ficava com o peso de crescer profissionalmente, trabalhar, e aí do nada joga um peso gigantesco da maternidade em cima da gente. E aí, às vezes, nesse desespero, você se envolve com alguém que não é a melhor pessoa para você, e aí você engravida, tem um bebê com alguém que você vai ter que levar pro resto da sua vida, porque vai ser o pai do seu filho e às vezes não é a pessoa que você queria. Então, você ter essa consciência de ali, quando já tem que começar a pensar sobre isso, uma médica te falar, vamos congelar seus óvulos, para você procurar com tranquilidade, para você não ter pressa, para você não fazer nenhuma medida intempestiva, é a melhor de todas as coisas. Então, eu acho que esse momento, né, a gente ter a possibilidade de congelar óvulos é maravilhoso. Então, eu sou super a favor, sempre encarando o que é que a gente quer. Às vezes, a paciente, o maior sonho da vida dela é ser mãe, ela já tem já está casada. Fala, eu quero congelar óvulo para viajar, tudo. Às vezes, talvez para essa paciente, a gente vai ver o quanto que ajusta ou não congelar óvulos, mas principalmente para uma paciente que ainda não encontrou a pessoa com quem ela quer ser mãe, essa paciente, o congelamento de óvulos dá muita autonomia. E a rotina de hoje, né, faz com que a mulher tenha essa pressão ali e, assim, decide rápido ali e, às vezes, acaba tomando uma decisão ali no impulso, né? Não porque ela pensou, né? Exatamente. Muita pressão da família também, gente que fica falando, você tá ficando mais velha. E assim, como eu falei, o óvulo diminui a qualidade, mas o nosso útero muito menos. E a gente consegue engravidar mais velho, principalmente hoje em dia que a gente envelhece muito melhor, né? Hoje em dia, uma pessoa de 60 anos é super jovem. Antigamente, as pessoas de 60 anos eram bem mais, né? Sim. A gente sentia que a pessoa era bem mais velha. Hoje em dia, minha mãe tá melhor que eu, né? Então, eu acho que ter essa tranquilidade, a ciência possibilitar pra gente essa autonomia mesmo, essa possibilidade de mudar de ideia, é muito bom, realmente. Com certeza, busquem conhecimento. E aí, doutora, quais são suas redes sociais, aonde você atua também, para as mulheres e também os futuros papais e mamães ali que quiserem te conhecer mais?
Bom, o meu Instagram é doutora.maríliabizelli. Podem me seguir lá. Eu posto bastante vídeo sobre isso e me deixo bem aberta para tirarem dúvidas. E o meu consultório é a Clínica Bizelli, no Itaim Bibi, lá em São Paulo. Faço atendimentos online também, mas a maior parte dos atendimentos eu faço lá na clínica. Beleza. Tem o link na bio? No Insta? Tem o link na bio, só mandar mensagem que a gente te responde. Perfeito. Doutora, foi um prazer ter você aqui. Espero que você tenha gostado também. Foi ótimo, muito obrigada. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo vídeo. Até mais!